Então, boa tarde. A gente vai iniciar a aula de hoje trabalhando com funções diferenciáveis. E aí, se você lembrar da aula passada, a gente trabalhou com funções onde eram campos vetoriais, onde a gente procurava as derivadas parciais dela. Não era isso? Então, quem ainda não assistiu essa aula, vai lá no nosso vídeo de derivadas parciais e aí assiste lá e aí vai entender melhor o que a gente está querendo buscar nessa aula de hoje. Quando a gente trabalha com funções diferenciáveis, a nossa primeira ideia é perguntar qual é a diferença das funções que a gente trabalhava lá no cálculo 1 e chamava de funções deriváveis, certo? Então, a gente vai tentar exatamente construir esse conceito, construir essa relação e, além disso, tentar relacionar o conceito de derivadas parciais com o conceito de funções diferenciais. Então, para começar, a gente vai pensar aí o que é uma função em uma variável, o que significa dizer que ela é derivável. Já vou acrescentando para vocês, gente, que quando a gente trabalha em uma variável, o conceito de derivável e de diferenciável é exatamente o mesmo. Porém, quando a gente trabalha com funções de mais variáveis, tem que tomar um certo cuidado, certo? Então, quando a gente trabalhava em uma variável, dizer que uma função era derivável em um determinado ponto, e aí eu estou chamando aqui, ó, um ponto A, f de A, é dizer que existe naquele ponto uma equação de reta, que aí é o que a gente chama de reta tangente, que é construída dessa maneira. Onde esse M é exatamente a f' de A. A gente sabe disso lá do cálculo 1. Mas ainda, dizer isso é dizer que satisfaz esse limite aqui embaixo. Ah, mas como que dessa equação a gente passa a afirmar que esse limite vai ser igual a zero? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Se você observa dessa definição aqui, onde nosso M era justamente o f' de A, que é o nosso coeficiente angular da reta tangente, isso daqui, gente, é construído como sendo um limite, né? Então, eu vou escrever limite quando x tende a A, a gente sabe que é f de x menos f de A sobre x menos A, né? E aí, perceba que isso daqui está sendo igual a m, né? Atuando, mas aqui a gente tem um zero. Como é que eu faço para transformar isso? O m é um valor numérico, né? Então, isso daqui pode ser reescrito trazendo o m aqui para dentro do limite. A gente pode fazer isso. E aí, quando fizesse isso, iria aparecer de novo o limite quando x na A, né? F de x menos f de A menos m, só que perceba que esse m, ele não estava com o denominador aí x menos A, né? Então, a gente tem que organizar isso. Então, vai aparecer um x menos A multiplicando aqui, e tudo isso agora sobre x menos A. E do outro lado ficou o quê? Ficou zero. E aí, se você, de novo, observar o que é que está aparecendo aqui, ó, isso daqui que está aparecendo nesse limite é exatamente o nosso y. Concorda com isso? Então, em uma variável, dizer que uma função é diferenciável é dizer que existe essa reta tal que esse limite que a gente está apresentando vai ser igual a zero. O que a gente quer fazer agora? O nosso questionamento é tentar encontrar algo parecido para uma função de mais variáveis. Ainda em uma variável, se você substituir x, pegar lá o nosso x, coisa que a gente fazia lá no cálculo 1, e chamar de A mais H, a gente pode obter esse limite aqui. Ah, mas a gente obtinha com o H, né? O que a gente está fazendo agora, ó, é com o módulo de H.
mas de fato isso lá das propriedades de limite também são válidos, certo? Então, você encontra agora um limite, ó, dando zero. Aí nossa pergunta é, como é que a gente vai poder pegar esse limite aí e adaptar, entre aspas, para uma função de duas variáveis? De novo, eu chamo a atenção, a gente vai estar sempre tentando trabalhar com funções de duas variáveis, porque vai ficar mais tranquilo a visualização, mais tranquilo os cálculos. E como eu sempre digo, o cálculo, a nossa intenção aqui disso é exatamente tentar facilitar a interpretação desses conceitos. Então, como eu estou falando para vocês, a gente está querendo saber o que é que significa dizer que uma função é diferenciável num determinado ponto AB, onde esse AB está em um domíniozinho que ele vai ser um conjunto aberto contido lá dentro do R2. Nesse caso, a definição é exatamente essa. Você olha assim, você fica, nossa, o que é isso? O que é que está querendo dizer? Então, vamos interpretar parte a parte o que está sendo dito nessa definição. Primeiro, que a gente está tomando uma função, ó, de domínio X aberto, contido lá no R2. Beleza, guarda isso. E vou pegar um ponto, que eu estou chamando de um ponto P, lá nesse domínio, lá em X. Dizer que uma função é diferenciável nesse R2, nesse X que está contido no R2, é dizer que você vai ser possível encontrar um plano. E esse plano dessa equação aqui, ó, se você voltar e lembrar um pouco de geometria analítica, você vai de fato perceber que isso significa a equação de um plano para a gente. Onde esse A e esse B são números reais. Então, a gente vai ter que conseguir encontrar esses elementos aí, de tal forma que esse limite seja zero. Perceba que é algo bem parecido com o que a gente tinha em R, só que lá era uma reta. Agora a gente está trabalhando com um plano, beleza? Então, eu vou agora fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu vou mexer nesse limite aqui agora, certo? Nesse limite, se a gente pegar, fizer uma substituição, chamando H de X mais A e K de Y menos B, fazendo uma substituição, tem nada de difícil. Onde tiver X agora, ó, vai ser substituído por H mais A, tá aqui. Onde tiver Y vai ser substituído por K mais B, também tá aqui. Beleza isso? Então, da mesma forma, ó, substituir aqui, tá aqui. E agora, o que que a gente tem aqui, ó? Eu tenho uma distânciazinha entre o ponto Q e o ponto P. E distância a gente também sabe calcular. Se a gente sabe calcular a distância, vai ser dada exatamente por uma raiz quadrada, né? Onde? Da diferença entre as coordenadas x ao quadrado mais a diferença coordenada y ao quadrado. Só que isso vai estar dando para a gente, ó, exatamente essa raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, o nosso limite agora vai ser com h tendendo a zero e k tendendo a zero. Por quê? Ó? Antes era x tendendo a A. Se a gente olha aqui e faz x tendendo a A, o h vai tender a zero, beleza? E da mesma forma, o k também vai tender a zero quando o y tender a B. Então, a gente ainda vai pegar esse limite e vai mexer um pouquinho nele. Se você observar agora, a gente tinha uma definição para essa função psi. Essa função psi era exatamente o nosso plano. Então, a gente vai pegar o que a gente apresentou no slide anterior e colocar aqui. Então, quando a gente coloca isso nessa definição, a gente vai chegar exatamente nesse limite. Gente, o que foi feito aqui é apenas uma substituição, certo? E aí a gente vai chamar tudo isso que está aqui no nosso numerador de uma função na dependência de h e de k.
Então, se eu estou numa dependência aí de H e K, construir essa nova função, que eu estou chamando de E, que também é conhecida como erro ou resto. Então, perceba que mostrar que uma função é diferenciável é mostrar que o limite do resto sobre essa raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado vai ser zero. Eu vou ter que mostrar que o limite desse quociente é zero sempre que precisar trabalhar com a função diferenciável. Só que aí a gente sabe que trabalhar com limite nem sempre é simples, às vezes demora. Então, qual é o nosso intuito? Não utilizar isso, né? Então, a nossa aula hoje quer finalizar com um resultado que vai dizer, ó, não precisa usar limite se você tiver determinadas condições. Então, é isso que a gente vai estar querendo mostrar nessa aula de hoje, que é um resultado bastante conhecido nosso. Mas vamos, sem spoiler, vamos deixar isso para logo mais. Então, vamos imaginar agora que você tem esse exemplo. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma função de duas variáveis e eu quero verificar que ela é diferenciável nesse ponto. Primeira coisa, qual é o ponto? 3, 2. Quem é que vai estar fazendo o papel do meu A e do meu B? Lá no limite apresentado anteriormente. O A aqui para a gente, ó, vai ser 3, certo? Que era a primeira coordenada. E o B está sendo 2. O que é que a gente quer mostrar? Que o limite do erro, né, de EK sobre h ao quadrado mais k ao quadrado dentro de uma raiz, o limite disso vai para zero quando h tende a zero e k tende a zero. De novo, quem é de HK? Vocês recordarem um pouquinho, vocês encontraram que ficaria, ó, F de A mais H, vamos reescrever aqui, ó. Vamos escrever nossa cola aqui, certo? A mais H, B mais K, menos F de AB, menos AH, menos BK. Era isso que a gente conhecia, que a gente mostrou ali, que era o erro. Agora a gente sabe que o A é 3 e o B é 2. Então, nesse sentido, eu vou precisar calcular, ó, isso daqui, ou seja, quem é a função aplicada em A mais H, no caso, 3 mais H e 2 mais K. Perceba que o que a gente vai ter aqui, ó, eu vou trazer para cá, tá? É de HK está sendo igual a 2, quem está fazendo o papel do X? A mais H. Exatamente. Mais o Y, que é B mais K. Eu vou organizar aqui, ó. Vou já colocar o nosso valor aqui. O A é 3, né? E o B é 2. Então, vai ficar 2 mais K ao cubo. Menos F de AB. Vamos lá. Quem é F aplicada no ponto 3, 2? Só substituição, né? Então, não tem bronca aí. Então, vai ser 2 vezes, ó, x ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 2 ao cubo. Então, vai ser 2 vezes 9 mais 8. E aí, isso para a gente vai dar 26. Então, agora, substituindo aqui, ó, menos 26, menos AH, que eu não sei quem é A, é um número real. Da mesma forma, eu também não sei quem é B, é um número real. Beleza, tá aqui. O que é que a gente vai fazer? Organizar isso aqui, ó. Aqui dentro ficaria, ó, 9, né? Mais 6H mais H ao quadrado, multiplicado por 2. Então, vai aparecer 18 mais 12H mais 2H ao quadrado. E desenvolvendo esse trinômio aqui, ficaria, ó, 2 ao cubo, 8, mais 3 vezes quadrado desse vezes esse, 3 vezes 4,
vezes K, então 12K mais 3 vezes 2 vezes K ao quadrado, então dá 6K ao quadrado, mais K ao cubo, menos 26, menos HA, menos BK. Concordam que a gente tem aí? Se a gente observar aqui, ó, vamos organizar as coisas. Eu tenho 18 e 8 dá 26, com 26 aqui, ó, cortou. Então, cortou aqui, cortou aqui. Então, volta aqui, eu acho que não tem mais nada para a gente cortar, mas a gente pode organizar. Perceba que eu tenho aqui, ó, 12H mais 12K, né? Eu tenho, o que eu posso organizar aqui? Eu posso colocar o 12 em evidência, então ficaria H mais K, mexi nesse termo e nesse termo. Vou organizar esses termos aqui, repetindo, mais K ao cubo, menos H, menos BK. Então, beleza. É isso que a gente tem. Descobri que era meu resto. Mas o que é que a gente quer? A gente quer o resto sobre raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado. Então, eu preciso pegar tudo isso e dividir aqui por H ao quadrado mais K ao quadrado. E fazer isso quando H tender a zero e K tender a zero. O que a gente tem que observar aqui? Que essa função, e aí a gente já trabalhou algo parecido em aulas passadas, essa função aqui, ela é limitada. Vocês concordam comigo? O que é uma função ser limitada? É dizer que vai ter um número lá que essa função em módulo não ultrapassa esse número. E a gente tem lá da aula de limite e continuidade que toda vez que você tiver uma função que vai para zero e uma função que é limitada, o valor desse limite é zero. Exatamente isso. Então, vamos analisar aqui. Quando você pegar tudo isso aqui e dividir por isso, você dividir isso aqui, que é o que a gente quer descobrir, e separar em vários limites, certo? Olha para esse limite aqui, ó. Se olhasse, a gente vai fazer só um, tá? Olha para cá. Se você tem isso daqui, isso vai para zero quando H e K vão para zero, e isso é limitado. Então, o valor desse limite é zero. Lá das propriedades de limite, eu estou separando. De novo, ó, isso aqui é uma função que vai para zero, e isso é uma função limitada. O limite vai para zero. Aqui da mesma forma e aqui também. Então, o que a gente encontra com isso é que, de fato, o limite do erro sobre essa raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado é zero. Foi isso que a gente conseguiu agora nesse exemplo. E aí está feito mais detalhadamente, mais organizado, na verdade, para que vocês possam ter isso depois. De outra forma, se você já pensasse que o A era 3 e o B era 2, e desenvolvesse apenas o F de 3 mais H e 2 mais K, você iria chegar nisso daqui. E lá do nosso início, a gente tinha que uma função era diferenciável se aparecesse um plano onde você conseguia constantes A e B, números reais, tal que encontrava exatamente essa igualdade. E aí, esse resto que está aparecendo aqui é exatamente o que a gente está chamando de E de HK, ou seja, o nosso erro. E, de fato, o limite aí, como a gente já mostrou, vai para zero. É basicamente a mesma coisa, só que outra forma da gente enxergar isso daqui, certo? E aí a gente apresenta agora um teorema. O que a gente está buscando nesse teorema? De novo, relacionar com resultados que a gente já trabalhava lá no cálculo 1. De novo, lá no cálculo 1, a gente sabia se uma função era diferenciável em um determinado ponto, essa função é contínua. Beleza? E aí, a ideia, o que a gente quer mostrar?
que é que a gente tem e o que é que a gente quer. Uma função é diferenciável. Então, por hipótese, o que a gente tem é que esse limite do erro sobre essa norma de HK aí é zero. A gente vai utilizar isso para provar exatamente que a função é contínua. O que significa uma função ser contínua? A função é contínua quando está definida no ponto, existe o limite no ponto, e além disso, o limite do ponto, no determinado ponto em questão coincide com a função aplicada naquele ponto. Ou seja, a nossa tese é exatamente provar esse outro limite que a gente está trabalhando aqui embaixo. Beleza? Eu vou deixar isso aqui como exercício, porque não é uma prova difícil. Se você pegar o Guidorize, o volume 2, tem esse teorema de forma bem simplesinha. Uma coisa que eu quero chamar a atenção desse teorema é o seguinte, ó. Quando a gente trabalhou em aulas passadas até, a gente viu que se uma função, lá do cálculo 1, vamos voltar ao cálculo 1, se a gente estava trabalhando com uma função que era contínua, essa função era diferenciável, a gente não podia garantir, né? Um exemplo disso era a função módulo de x. Mas a gente pode garantir que se a função não é contínua, então ela não vai ser uma função diferenciável, certo? Eu tinha uma sentença P, então Q, agora eu vou ter uma não Q, implica em não P, recorrendo aí aos recursos da lógica. E aí um outro resultado, e aí esse já é bastante interessante para a gente. Por quê? Porque a gente vai usar a aula passada. A gente vai usar derivadas parciais. O que é que diz esse teorema? Basicamente o seguinte, se eu tenho uma função nas mesmas condições que a gente já está trabalhando, ela no domínio lá no R2, indo em R, esse ponto em X, que é o nosso domínio, essa função f, ela vai ser diferenciável em um determinado ponto AB. Se isso acontece, você pode garantir que existem as derivadas parciais. Quem são as derivadas parciais? A gente está trabalhando em duas variáveis, né? Derivada parcial com relação a x e derivada parcial com relação a y. Além disso, aquela equação de um plano que a gente apresentou na primeira definição, aquele A e o B estão aqui, ó. É a função derivada parcial no ponto, derivada parcial no outro ponto. Aqui estaria fazendo o papel do meu A e aqui fazendo o papel do B. Olha o que esse resultado diz para a gente. A partir do momento que a gente sabe que uma função é diferenciável, eu consigo calcular as derivadas parciais dela, então eu consigo ter a equação de um plano. E esse plano é o que a gente vai chamar mais na frente exatamente de plano tangente, beleza? Então, guarda essa informação aí, perceba que não mudou muita coisa, mas agora a gente sabe quem vai ser aquele nosso A e quem vai ser o B, no caso que a função seja uma função diferenciável. Então, continuando aqui, o que é que a gente consegue desses resultados? Já citei para vocês. Se f não é contínua, então f não é diferenciável. O que é que isso pode ser benefício para a gente? Às vezes, a gente já olha para a função e aí, por recursos lá de caminhos, a gente consegue mostrar, por exemplo, que a função, o limite dela naquele ponto não existe. Se não existe, a função não é contínua. Se não é contínua, sem calcular nada, a gente conclui que f não é diferenciável usando o nosso resultado. Então, perceba que a gente já está se desfazendo daquele limite lá do início, do resto sobre o módulozinho de HK. Outro resultado. Se uma derivada parcial não existe, a função também não é diferenciável. Porque o que a gente acabou de ver no segundo resultado foi que, se uma função é diferenciável,
necessariamente existem as duas derivadas parciais. Se uma não existe, acabou, não é diferenciável. E aí, a gente conclui que, se eu consigo encontrar as derivadas parciais de um determinado ponto e aquele limite é zero, então, de fato, a função ela é diferenciável. Continuando agora, mostre que essa função não é uma função diferenciável em R2. O que a gente teria que mostrar? Mostrar, de fato, aquele limite. Mas eu também posso pensar quem são as derivadas parciais dessa função. E perceba que eu estou pegando aí em todo o R2. Então, isso tem que valer para qualquer xy lá do domínio. Se eu calculo a derivada parcial dessa função com relação a x, o que a gente vai encontrar é 2x. Com relação a y, 2y. E aí teria que calcular aquele limite. E aí eu já mostro aqui para vocês esses cálculos, onde bastou a gente desenvolver, como a gente fez lá naquele primeiro exemplo. E a gente, pelas mesmas condições, levando em consideração que a função 1 sobre raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado é limitada, a gente vai ter aí que, de fato, essa função é diferenciável em todo R2. Beleza? Então, mais um exemplo aqui, onde esse eu vou deixar como exercício. Essa função, definida por esse quociente para qualquer x, y diferente do 0, 0, e ela é zero exatamente no ponto 0, 0. Ela é uma função diferenciável em 0, 0. Vamos tentar não recorrer ao estudo do limite que a gente fazia lá, e sim trabalhar com continuidade. Então, a dica aqui é exatamente você verificar que essa funçãozinha toda que a gente está trabalhando, essa nossa f, ela não vai ser contínua na origem. Para mostrar que ela não é contínua, o que é que eu quero que vocês façam? Utilize caminhos. Mostre que o limite dessa função não existe. Se você mostrar isso aí, de fato, ela não vai ser uma função diferenciável. Então, tá dado a dica para vocês dessa questão. E aí, um exemplo para determinar um plano tangente. Primeira coisa, quem é minha função na dependência da variável x e y? Se você observar aqui, colocando Professora, o z, vai ficar raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Acho que isso aqui ninguém tem dúvida, né? Quem é meu ponto AB? O meu ponto AB é exatamente essa coordenada aqui, Então, eu vou ter 1, 1. Então, eu tenho que sei quem é A, sei quem é B, e agora eu quero determinar a equação do plano. O que a gente acabou de verificar? Que o plano é dado exatamente pela função aplicada no ponto, não era isso? Menos a derivada parcial com relação a x aplicada no ponto, vezes x menos o a, menos a derivada parcial com relação a y, de novo no ponto AB, e aqui y menos b. Não era isso que a gente tinha? Isso é a equação de um plano tangente que a gente já definiu. O que é que eu preciso calcular agora? Quem é exatamente a minha, vamos rabiscar aqui, quem é exatamente a minha derivada parcial com relação a x, depois aplicar no ponto 1, com relação a y, depois aplicar no ponto 1. Vamos fazer aqui só a derivada parcial com relação a x, e é uma forma da gente estar revisando a aula passada. Você tem aqui uma composição de função, não é isso? Perceba que a raiz quadrada é a mesma coisa disso tudo elevado a meio. Derivando vai ficar meio, não é isso? Vezes esse carinha que está aqui dentro, então 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado elevado a meio menos 1, por conta da raiz, né? Então vai ficar menos meio, vezes a derivada que está dentro com relação a x. Se eu vou derivar com relação a x, tudo que não depender de x é considerado uma constante. E derivada de uma constante, a gente sabe que é zero. Então, aqui, derivando, ficaria apenas
menos 2x. Ou seja, esse 2 vai poder cortar aqui, ó. Então, a gente vai ter aí x sobre, vou transformar aqui de novo em uma raiz quadrada, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que é que a gente precisa aqui? Calcular isso no ponto AB. Então, continuando aqui, eu vou pegar agora essa minha função e vou aplicar no ponto 1, 1. Eu tenho isso daqui. Então, agora aplicando no ponto 1, ó, vai chegar 1 aqui em cima. Aqui eu esqueci um sinal, né? Tem um sinal aqui em cima, tá aqui. Então, substituindo, a gente vai ter, ó, 1. Então, a gente vai ter 2. Então, aqui embaixo é raiz de 2. Então, essa primeira parte aqui, ó, a gente já sabe que é. Da mesma forma, a gente vai encontrar esse valor aqui. Então, continuando, o f de y agora vai dar exatamente a mesma coisa. Qual seria a diferença? Aqui, no lugar do x, ficaria y. Quando você substituir isso no ponto 1, permanece a mesma coisa. E quem é a função aplicada em 1? A gente vai ter raiz de 2, né? Então, com isso, passando aqui para os cálculos e já mais organizado, a gente vai ter que a equação do plano, que é exatamente nosso plano tangente a essa esfera, vai ser aí essa equação. Outro exercício, determinar a equação desse plano tangente. O que é que eu quero que vocês façam nesse exercício? A gente já viu que para determinar a equação do plano tangente, eu preciso conhecer a função aplicada no ponto, no nosso caso é 1 menos 1, a derivada parcial com relação a x aplicada nesse ponto e a derivada parcial com relação a y. Aí, gente, de novo, ó, só fazer o comecinho aqui do exemplo para vocês. Quem é a derivada parcial com relação a x no ponto x, y qualquer? Com relação a x, é exatamente menos 2x. E agora, com relação a y, quem é que vai ser? Exatamente, é elevado a y. Então, aí a gente tem as derivadas parciais com relação a x e com relação a y, né? O que é que vai fazer agora? Que vocês vão fazer? Aplicar essa derivada no ponto 1 menos 1 e depois substituir na fórmula. É difícil isso? Tranquilo, né? Aqui a gente vai trazer um resultado que a gente estava buscando desde o início da aula, onde eu falei para vocês que a gente ia querer encontrar uma relação entre a derivada parcial, esse conceito de derivada parcial, já trabalhada na aula passada, e ainda uma função ser diferenciável. A gente já viu que só existir a derivada parcial não garante para a gente que, de fato, a função é diferenciável. E o que é que eu precisaria a mais? E aí o teorema, que aí a gente conhece ele como lema fundamental, que diz o seguinte: se você conseguir as derivadas parciais da função, e além disso, essas derivadas parciais forem funções contínuas, de fato, essa função ela é diferenciável nesse ponto. Ou seja, esse lema fundamental resolve nossa vida. Por quê? Porque trabalhar com derivada parcial, a gente já sabe. E trabalhar com continuidade, a gente também já sabe. Ou seja, a gente não vai estar precisando recorrer sempre àquele limite lá que envolve o erro. E aí, como é que a gente vai fazer isso daqui? Lembra o resultado. A função vai ser diferenciável se a gente conseguir as derivadas parciais e elas forem funções contínuas. Basta isso. É um resultado que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Então, vamos para um exemplo. Seja uma funçãozinha aí, dada nesse formato, ela vai ser diferenciável em 0, 0. Primeira coisa que a gente vai querer encontrar é a derivada parcial. Existe a derivada parcial?
Então, a gente vai calcular isso. Só que nossa função ela está dividida em duas partes. Ela está definida para x, y diferente do 0, 0. E ela está definida para x, y igual a 0. Vamos primeiro calcular as derivadas parciais. A gente vai dividir em dois casos. Primeiro, se x, y é diferente do 0, 0. Diferente do 0, 0, a gente pode usar esse quociente aqui, né? Ó, a gente pode usar esse quociente que a gente está trabalhando. E aí a gente sabe calcular isso como derivada mesmo. Lembra que não depende de x, vai ser considerado uma constante. Beleza? Então, a gente consegue aí que a derivada parcial com relação a x é esse quociente, com relação a y é esse quociente. Isso, gente, para o caso que eu estou pegando x, y diferente do 0, 0. E são funções contínuas. O que é que acontece para um x, y igual a 0, 0? E aí a gente vai precisar, de novo, lembrar da definição da derivada parcial com relação a x, que é exatamente você considerar o plano que envolve lá o y, sendo cortando lá no 0. O y é 0. Está sendo nossa constante aí. E aí, se a gente substituir aqui, a gente vai ver que vai ficar 0 em cima, menos 0, sobre x menos 0. Ou seja, o limite de 0 sobre x, que dá 0. E a mesma coisa vai acontecer para a derivada parcial com relação a y. Então, organizando as informações que a gente acabou de encontrar, a gente vai ter a derivada parcial com relação a y e derivada parcial com relação a x aqui. A gente quer mostrar o quê? Que essas duas funções que a gente acabou de encontrar são funções contínuas, porque a existência a gente já mostrou. E, de fato, elas são funções contínuas. De fato, isso acontece. Portanto, a função é diferenciável? É diferenciável. E aí, um exemplo para vocês, um exercício. Eu quero que vocês verifiquem que essa função é diferenciável e, mais do que isso, encontre a equação do plano tangente nesse ponto. Então, esse aqui é um exemplo super fácil, super simples de aplicar o resultado do lema fundamental. E aí, a gente apresenta agora um nomezinho já conhecido nosso, que é a regra da cadeia. A gente vai dividir em dois casos. O que a gente tem? Eu vou pegar uma função, como a gente já está trabalhando, na dependência de duas variáveis, x e y. Diferenciável, certo? A gente vai estar sempre nesse ponto aqui. E, além disso, que essa função x dependa de um parâmetro t, assim como a função y também depende de um parâmetro t. Então, é como se a gente tivesse isso. Ó. Eu tenho uma função z, ela depende de x, também depende de y, e essas duas aqui, tanto x quanto y, elas dependem de um parâmetro t. Se eu quiser calcular a derivada parcial dessa nossa função z com relação a t, eu vou ter que usar, primeiro, eu tenho que analisar que ela vem por esse caminhozinho aqui, certo? Isso que está aqui, ó. Eu derivo z com relação a x, mas x depende de t. Então, também derivo x com relação a t. Da mesma forma, ó, mais esse outro caminhozinho aqui, ó. Derivada de z com relação a x, a y, e de y com relação a t. E aí surgiu esse outro espaço aqui. Poderia acontecer ainda se essa função aqui fosse uma função, digamos, w, na dependência de f de x, y, z, onde x, y, z depende de t. Vocês conseguem perceber que aqui ficaria w e apareceria de novo, no caso aqui w aqui, apareceria um dw
Agora dz e del z, del t. Percebe que a ideia é a mesma. A gente só está mudando a quantidade de variáveis com as quais a gente vai estar trabalhando. Mas a ideia é a mesma. Então, voltando aqui para a nossa função de apenas duas variáveis, x e y, vamos imaginar um exemplo. O que é que diz esse exemplo aí? Eu tenho uma função, agora z aqui, ó, depende de x e depende de y, e x depende de t, da mesma forma como y. O que é que eu preciso? Eu preciso del z, del x, para analisar isso aqui. Quem é a derivada dessa função z com relação à variável x? 6x mais 1 sobre 2 raiz de Então, vamos y. lá. A derivada parcial de z com relação a x, gente, vai aparecer aqui, ó, um 6xy mais, deriva isso aqui, vai aparecer um meio, raiz quadrada, né? Na verdade, aqui vai aparecer um menos, então vai aparecer um xy elevado a menos meio, porque você derivou, vezes a derivada do que está. Qual é a derivada do que está dentro aí? Tem xy. Você quer derivar com relação a x. Vai aparecer exatamente o y. Então, continuando aqui, ó. A gente fez aqui a derivada de z com relação a x e precisa fazer agora a derivada de x com relação a t, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, vai aparecer um 2t. Depois a gente vai pegar isso daqui, multiplicar por isso, e aí a gente consegue essa primeira etapa. E a mesma coisa a gente faria de z com relação a y e de y com relação a t, que é exatamente isso daí. A gente construiu. Tuane, mais calma. Você está dizendo que você quer a derivada de z com relação a t. Então, lá no final, só tem que conter uma variável só. Então, tem que estar tudo com relação a t. Então, o que é que ainda seria preciso fazer nessa questão? Eu precisaria aqui, em x, substituir por t ao quadrado mais 1, e no lugar do y, eu substituir por cosseno de t. Então, aí, a gente construiu um exemplo utilizando esse caso, que a gente está chamando de caso 1, da regra da cadeia. Vamos imaginar agora que eu tem outro exemplo aqui, e aí eu vou deixar como exercício para que vocês façam. A ideia é exatamente a mesma, certo? Então, vamos imaginar agora que a gente tem uma função, de novo, na dependência de duas variáveis. Vocês vão conseguir perceber que a estrutura é a mesma. A gente cria uma árvorezinha de caminhos e pensa nisso. Eu vou construir uma função z que ela depende da variável x e y, como está aqui, ó. Só que, por sua vez, o x ele depende da variável s e depende da variável t. Da mesma forma, o y depende de s e depende de t. O que é que eu quero? Descobrir a derivada parcial com relação a s. Se é com relação a s, eu vou estar usando, ó, isso daqui, tudo que depende, até chegar lá no final de s, e vou usar isso, ops, deu erro aqui, e vou usar isso daqui. E aí depois eu somo tudo isso. E com relação a t, mesma coisa. Com relação a t, a gente precisa agora analisar esse caminho aqui, ó. Del z com relação a t, del z com relação a x, del x com relação a t. Mas, continuaria aqui de novo. Perceba, gente, que aqui
Se a gente tivesse ainda, digamos, um K, então x dependesse de 3 variáveis, de S, T e K, apareceria aqui um del Z, del K. E aí a gente faria a mesma construção. E da mesma forma, se você tivesse outra variável aqui, f dependesse de 3 variáveis, é a mesma coisa. Então, perceba que a ideia da regra da cadeia é simples. Fazer essa ramificação que eu faço sempre no início ajuda, porque você vai ligando os caminhos e aí evita possíveis erros. Eu tenho uma função, ó, vamos fazer a ramificação aqui. Isso aqui é a minha função z, concorda? Perceba que a função z, ela está dependendo e depende de v. Tá aqui. Além disso, o que é que a gente precisa? O depende de x e depende de y, o depende de x e depende de y. Então, aqui, ó, depende de x, depende de y, depende de x e depende de y. Fez essa ramificação, acabou a questão. Porque agora é só encontrar isso aqui, ó. Quem é a derivada de z com relação a x? Eu quero ir por esse caminho, certo? E também por esse caminho aqui. Então, vai ser, ó, del z com relação a u e u com relação a x, mais del z com relação a v e del v com relação a x. Então, a gente calculou aí a derivada parcial de z com relação a x e a gente também sabe calcular a derivada parcial de z com relação a y. Faz os cálculos, no final o que pode acontecer é estar na dependência de u e de v. E aí eu quero na dependência de x e y, faço a substituição de novo. Então, tem os cálculos aí. Nossa ramificação também, como já foi apresentada, tá aí com relação a x e com relação a y. E um exercíciozinho de aplicação da regra da cadeia, mais um aí para vocês, né? Então, perceba que tem vários exercícios nessa mesma aula para que vocês voltem refazendo. E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula. Então, quem tem dúvida em partes de derivada parcial, vai lá no canal, acessa o linkzinho da aula de derivadas parciais, ou também, se tiver dúvida, em limite e continuidade, e trabalha aí essa parte para entender melhor isso que a gente fez na aula de hoje. Beleza?